Boa tarde, senhoras e senhores. Daremos início ao painel O E-Social e o papel estratégico de sustentabilidade e de responsabilidade social. Peço que vocês se acomodem, lembrar sempre de colocar o celular no modo silencioso, para que todos tenhamos aí o melhor proveito dessa tarde. Para moderar os trabalhos, eu gostaria de fazer uma justificativa. O presidente Lamartine estaria moderando aqui nessa tarde, por conta de agenda, né, o choque ao sair para o almoço, ele vai se atrasar um pouquinho, mas nós teremos a moderação pela engenheira de segurança do trabalho, Iva Bela. Ela que é diretora executiva do King SST SG, sócia diretora da Metaseg, idealizadora do programa Café com Segurança, membro da Anest TV, palestrante e membro da ABESE. Então, eu gostaria de dar salva de palmas de vocês para a nossa moderadora, engenheira Iva Bela, que está com a palavra para conduzir os eventos. Boa tarde a todos. Muito obrigada pela receptividade. Apesar do imprevisto, né, mas para mim é uma satisfação estar moderando esse evento, né, esse grandioso evento da engenharia e agronomia. Como eu já fui apresentada, né, pelo nosso acolhedor inicial aqui, então eu vou chamar os nossos participantes do painel. Eu gostaria de convidar o engenheiro Bevenuto Gonçalves Júnior, para poder já chegar aqui conosco. Aldenor Marinho, também um engenheiro que compõe esse painel. Milton Ribeiro, por favor, Milton. O Fernando... também são? O Lamartine? É que não veio, mas esse está. Esse está. Não? Esse não? Só isso mesmo? Então, gente, como vocês perceberam, né, eu peço desculpas aqui pela comunicação, porque eu fui convocada de imediato para estar assumindo a moderação aqui. Então, serão esses 3 palestrantes que estarão nessa tarde conosco, transmitindo informações relativas ao E-Social. Né? Estamos vivendo esse momento, esse marco de transição, e é de suma importância que nós estejamos preparados para este momento. Então, eu passo a palavra nesse momento para o Bevenuto Gonçalves Júnior, ele que é engenheiro agrônomo de segurança do trabalho, atividades no sistema como presidente da nossa Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, a nossa ANEST. Ele é conselheiro da Associação Lusofana de Engenharia de Segurança do Trabalho e ex-presidente dos Engenheiros de Segurança do Trabalho do Rio Grande do Norte, né, a EST-RN, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2002. Então, com vocês, o Bevenuto Gonçalves Júnior. Boa tarde a todos. Muito agradecido aqui pela presença de vocês. Sou Bevenuto Gonçalves, como a Iva falou, sou presidente da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST. E antes de começar, de iniciar a minha apresentação, eu vou falar um pouco aqui da nossa associação. A ANEST é uma associação nacional, ela hoje conta com 22 entidades de classe filiadas, distribuídas em todo o território nacional. Então, em alguns estados, nós temos até 2 entidades e temos um grande desafio, que é abrir mais entidades de classe na região norte do Brasil. Fazemos anualmente 2 congressos, teremos agora em novembro
o Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, o CONEST, é a 24ª edição, que acontecerá em Recife, Pernambuco, e convido todos vocês para estarem presentes lá. Vocês podem acessar nas redes sociais da ANEST, você pode colocar no Instagram, ou CONEST Brasil, que vocês vão ter toda a programação do nosso evento. O outro nosso evento é o Encontro Nacional de Engenheiros de Segurança do Trabalho, que nós iremos realizá-lo em abril de 2023. Vamos dar início aqui à apresentação. Infelizmente, não é essa a minha apresentação. O E-Social no contexto da engenharia de segurança do trabalho. Oi. E aqui? Certo. Para onde é que aponta? Para onde é que aponta, Milton? Não está passando? Ah, certo. Para onde é que aponta? Para onde é que aponta? Ah. Pronto. Aqui é... Ele está dando certo aqui, certo? Para aí? Tá bom. Temática, o E-Social. O E-Social, como ele funciona, através de uma plataforma eletrônica, onde são enviados os dados para o governo. O profissional precisa estar autorizado, né, dentro do sistema, através do seu software, para que ele consiga realizar. Quais são os nossos desafios? Capacitação profissional, uma ferramenta adequada que dê possibilidade do profissional trabalhar adequadamente no envio dessas informações. As oportunidades, pessoal. Quais são as oportunidades? Essas oportunidades, elas são muito interessantes para o engenheiro de segurança do trabalho, para que ele possa atuar e possa desenvolver as suas atividades. O E-Social, está aí a base do E-Social, Ministério do Trabalho e Emprego, Caixa Econômica, Previdência Social, INSS e Receita Federal. Pessoal, são as informações básicas que eu estou passando. É uma nova forma de registro. Começou desde 2010 com uma folha de pagamento eletrônica, depois do escopo inicial foi ampliado e passou a ser registro de eventos trabalhistas, todo o histórico da vida do trabalhador. ISS tem um aspecto relevante da vida do trabalhador e muito relevante da gestão da empresa, que precisa ser declarada por meio do E-Social. Essa fase já houve start e já é uma realidade. Qual a diferença do Ministério do Trabalho e Emprego, que cuida do ambiente laboral, a Previdência Social cuida da arrecadação e a Receita Federal da fiscalização? Como eu disse, são informações básicas. Previsão legal do E-Social, Decreto 8.373, de 11 de dezembro de 2014. Evento 2210, 2220 e 2240. 2210 é a CAT, o 2210 é o monitoramento da saúde e o 2240 é o ambiente laboral. Desafios e oportunidades. Quais são os desafios? Mão de obra qualificada, que é aí onde nós entramos também, para que possamos capacitar os nossos profissionais, que eles estejam aptos a desenvolver esse trabalho. A interface com a tecnologia,
Preparar a documentação para as organizações para fazer os envios. Não é tão simples a princípio, mas depois vai se tornando mais corriqueiro. É importante o profissional ter uma ferramenta adequada, um software adequado para isso. Oportunidades, grande demanda de mercado profissional de SST, unificação de informações, transparência, automatização de serviços de SST. Essas oportunidades, como eu já falei, a demanda do mercado é muito importante. O E-Social, ele já vem há um certo tempo e deu uma patinada, mas ele está aí agora ativamente. Conclusão. Diante da modernização dos sistemas da informação, o E-Social, processo de escrituração fiscal digital, visa facilitar e simplificar a coleta das informações das instituições para que essas informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias estejam armazenadas em um ambiente nacional virtual, com o objetivo de possibilitar que os órgãos participantes do projeto, na medida da pertinência temática de cada um, possam utilizar essas informações, além de apurar tributos e a contribuição. Pessoal, essas informações que eu passei, como eu disse, são as informações básicas do E-Social e ela vai ser mais aprofundada com os colegas que estão aqui. Muito obrigado. Muito bom essa contextualização do nosso presidente Bevenuto, né? Eu sei que todos nós que estamos aqui presentes nessa sala estamos meio que com sede de informação, né? Essa é a minha realidade também, como engenheiro de segurança do trabalho, vivendo essa transição. E, complementando aqui o que o nosso presidente falou, eu vejo o E-Social como um compliance. A partir de agora, não tem mais uma segurança do trabalho faz de conta. A gente precisa fazer bem feito e evidenciar tudo isso para o governo, porque quem tem mais interesse nessas informações. E para que tudo isso? Para que o imposto seja arrecadado, né? Então, agora é justo que quem esteja adoecendo, prejudicando como organização que não tem, digamos assim, um pilar social sustentável, não permaneça no mercado. Então, para mim, é muito bem-vindo, como profissional da segurança do trabalho, o E-Social, né, porque ela veio para favorecer nós, profissionais, né, que estamos ali, que fazem uma segurança do trabalho de verdade. E para complementar, né, esse nosso painel, eu convido agora o engenheiro Aldenor Marinho, ele que é engenheiro de segurança... É meu? Achei que... Desculpa, gente, é porque a sequência está aqui o Aldenor, e por isso que eu estava convidando. Então, agora nós vamos chamar o engenheiro Milton Ribeiro, ele que é engenheiro eletricista e engenheiro de segurança do trabalho, diretor regional do Centro-Oeste da Associação Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, a ANEST, coordenador adjunto do Fórum de Saúde e Segurança do Trabalho de Goiás, fundador e diretor de comunicação da Associação Nacional de Goiás, fundador e diretor da comunicação da Associação de Docentes em Engenharia de Segurança do Trabalho Andeste do Brasil, diretor assistente da Associação Goiânia de Engenharia de Segurança do Trabalho, a AGEST, tendo ocupado cargos de diretor técnico, científico, vice-presidente e presidente desde 2012. Coordenador da Engenharia de Segurança do Trabalho, secretário de Estado de Administração de Goiás, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia de Segurança do Trabalho do CONFEA, coordenador adjunto do Colégio das Entidades Nacionais, professor, coordenador de curso de pós-graduação Lato Sensus, enfim, cansei aqui de falar, né? Um currículo extenso desse, então tem muito conteúdo para passar para a gente. Passo a palavra para ti, Milton. Som, aí, agora sim. Então, receber aqui os engenheiros do Brasil é um grande prazer para nós, engenheiros de segurança,
Hoje nós estamos aqui com um tema muito importante, que é o e-social. O Benvenuto fez uma palhinha, já nos fez uma pequena introdução. Eu vou dar uma aprofundada mais nessa parte dos conceitos e depois o nosso colega o Denoro estará falando sobre a parte de tecnologia. Então nós estamos fazendo de forma que seja uma palestra que tenha uma certa continuidade, ok? Bom, você pega a minha, Milton, minha palestra. Glória a Deus. Tribão, estar aqui na terrinha, receber o povo, essa aí mesmo. Obrigado. Pode. Você está passando para mim? Não estou conseguindo passar, não? Não estou conseguindo passar. Bom, o título da palestra é o E-Social como promotor de gestão sustentável e social nas empresas. Então, o enfoque nosso é a parte da sustentabilidade, né? Faz parte do painel da SOEA a questão da sustentabilidade. Então, nós queremos trazer aqui em que o E-Social vai trazer essa parte da sustentabilidade e as questões sociais do... Passa para mim, não está conseguindo passar o... Bom, então, primeiro, nós temos aí o que é um desenvolvimento sustentável. Eu não estou aqui querendo trazer altos conceitos, eu quero uma coisa bem simples, bem objetiva, né? O que é sustentabilidade para nós? Eu tenho que trazer pessoas saudáveis, locais seguros e saudáveis, redução de perdas resultantes de acidentes e doenças do trabalho, ambientes controlados, uma sólida cultura de SST. Essa definição é do caso Xuxa, né, nome diferente, e Daniel Quital. Essa definição nos mostra uma visão, como que nós precisamos trazer as nossas organizações, as nossas empresas, para que elas sejam sustentáveis. A sustentabilidade, ela depende de vários aspectos que nós vamos ver aqui ao longo disso. Deixa eu ver se vai agora. Foi? Está meio lento, né? Bom, esses dois autores, eu acho que eu vou deixar você passando para mim. Pode ser? Perfeito. Senão a gente vai demorar demais aqui. Esses dois autores, a princípio, eles começaram a trabalhar com 3 pilares da segurança do trabalho, da saúde e da segurança do trabalho. Primeiro pilar, a parte social. Segundo pilar, a parte econômica. O terceiro pilar, a parte ambiental. Depois eles estenderam estes conceitos e acrescentou a parte de cultura, a parte política e a parte de tecnologia. Então aí nós estamos aqui no E-Social, a parte da tecnologia. Cultura, nós precisamos mudar a cultura das instituições, das empresas, para que elas olhem a segurança, a saúde e a segurança de uma forma diferente. Que elas tragam isso para dentro dos seus princípios empresariais, para que nós mudemos a mente, a cultura, a cabeça das pessoas, para que nós possamos ver segurança como algo primordial. Para nós, engenheiros de segurança, profissionais de segurança e saúde, muitas vezes a gente fala saúde e segurança, mas segurança primeiro, uma segurança bem feita leva a um ambiente saudável. Então, a segurança primeiro, depois saúde, ok? Então, sempre a gente vai falar segurança e saúde do trabalho. Então, quando nós temos esse ambiente saudável, nós trabalhamos a cultura para a modificação das mentes, da cabeça, onde uma empresa, onde a cultura de segurança, ela é primordial,
ela é uma empresa diferenciada. Nós vemos a produtividade, nós vemos a sustentabilidade dessa empresa, ela não adoece os trabalhadores, ela não provoca grandes acidentes ou os acidentes são reduzidos. Então, isso traz sustentabilidade. A sustentabilidade, ela sai de dentro da empresa quando você só olha, eu quero a minha empresa sustentável, eu quero que ela seja produtiva, eu quero ter lucro. Mas esse lucro, essa sustentabilidade, ela não vai ser 100%, ela não vai ser completa se nós não tivermos os nossos trabalhadores chegando na casa para curtir o tempo dele com a família, com os filhos, para ele aproveitar o seu tempo. E também não afastá-los para que ele possa ter que vir a receber, por conta de um acidente ou de uma doença ocupacional, vir a receber aí benefícios do INSS por conta disso, porque aí eu estou fazendo com que a sociedade em si venha bancar isso, porque nós é que bancamos o INSS. Então, quanto menor ser o custo da previdência, mais sustentável é esta empresa. Então, esse é o enfoque. Nós precisamos trabalhar a cultura, trabalhar a tecnologia, criar políticas internas dentro das empresas, trabalhar a política interna para que tenha como objetivos alcançar estes princípios, ok? Bom, responsabilidade social. Nós temos aqui também uma definição bem simplesinha. Organizações socialmente responsáveis atuam de forma a beneficiar a sociedade, né? Promovendo o seu bem-estar, reduzindo os impactos negativos que existam, incluindo meio ambiente, a ética, filantrópica e econômica. Essas 4 últimos itens aí, alguns autores trabalham que a responsabilidade social está baseada nesses 4 itens. Responsabilidade com o meio ambiente, eu tenho que produzir, mas não agredir o meio ambiente, aí eu incluo também o meio ambiente de trabalho. Eu não posso gerar riscos dentro do meu ambiente de trabalho. Esse é um princípio básico que nós temos que implementar como engenheiros de segurança, é tratar, gerenciar os riscos internos das organizações, das empresas, para não gerar riscos dentro dela. Eu tenho que minimizar, reduzir, controlar, atuar no sentido de ter um ambiente interno saudável e seguro. O outro aspecto que essa definição nos traz é a de ética. A ética entra no meio do e-social como cumprimento da legislação, como cumprimento de toda normativa, toda lei, toda normativa relacionada à saúde e segurança do trabalho e previdenciária, ela precisa ser cumprida. E as nossas empresas, as nossas organizações não têm este hábito, não tratam isso com a seriedade que deveria ser tratado. Então, o e-social, à medida que ele tem um aspecto de fiscalização dentro dele, ele força com que as pessoas ajam de forma ética no cumprimento dessas legislações. A parte filantrópica, que é ajudar socialmente, né? E se eu tenho os 3 pontos, meio ambiente, ética e filantropia, eu tenho a parte econômica, ou seja, eu estou auferindo à nossa sociedade uma melhoria no sentido de economia, de trazer uma economia para a nossa sociedade. Então, isso é a responsabilidade aí social. Muito bem, maravilha, né? Mas o que tem isso a ver com o e-social? Onde que nós encaixamos a sustentabilidade e a responsabilidade dentro do e-social. Para a gente falar sobre isso, depois eu vou concluir, a gente vai fazer um preâmbulo, vamos pegar um histórico, vamos fazer um preâmbulo aí do e-social e a gente vai chegar a algumas conclusões ao final, ok? Então aqui nós temos aqui a linha do tempo, né? 2010, 2014, 15, ó. 2010, início das reuniões. Receita Federal intencionada em criar um sistema que pudesse fazer essa substituição da GFIP, ok? Pensou em criar esse sistema. Convidou outros entes, até o Benvenuto já falou, convidou outros entes a participarem disso.
E ao longo dos anos, elas foram sofrendo modificações na tentativa de incluir a parte de previdência, que aí entra a Previdência Social, as legislações trabalhistas, entra o Ministério do Trabalho, a parte de FGTS, por isso entrou a Caixa Econômica Federal, e a Receita por conta da fiscalização. Isso foi acontecendo ao longo do tempo. Eles desenvolveram uma metodologia muito complexa. Até 2017, o projeto era entrar com todas as informações de social e previdenciária. Só que, gente, muito complexo, gera muita inconsistência na hora da transmissão. Então, chegou-se a uma conclusão, eu acho que foi uma decisão acertada, assertiva, em 2018, né? Fazer o quê? Uma reduçãozinha ali, ó, 2018, adiantamento cronograma, implementação, simplificação, 2020. 2020 fez a simplificação para a versão S1.0, e essa simplificação passou a não levar em consideração alguns eventos que eram complexos de se implementar. E pensou-se assim, o que é o mais simples que eu consigo colocar em funcionamento e que vai dar vai surtir um efeito legal e depois, paulatinamente, nós vamos implementando as outras coisas. Então, essa foi a simplificação aí de 2020. Criou-se um cronograma e, a partir de 2021, nós estamos aí com a implementação disso. São 4 grupos que estão aí separando as organizações e as empresas em 4 grupos, e eles já devem estar oferecendo todas essas informações. Não está sendo, vamos dizer assim, não é que não está obrigatório. Tem gente falando que o e-social ainda não é obrigatório. É sim. O que não está é multando. Então, até o começo do ano que vem, até janeiro do ano que vem, não haverá multas. Mas você já deve estar mandando as informações, isso já tem que estar acontecendo. Ok? Só não está sendo motivo de multas a realização disso. Mas agora, no começo do ano, a previsão é que entre esses itens que foram ditos aqui, que a parte de afastamentos, né? A parte de acidentes do trabalho, que é a CAT, o comunicado de acidente do trabalho hoje já não faz mais via software, já faz com e-social, né? E a parte previdenciária, que precisa entrar, junto entra o laudo técnico, precisa desse LTCAT, e vem o PPP. O PPP agora, a partir de janeiro, não se emite PPP mais, a não ser que seja de épocas pregressas, não se emite PPP mais em papel. Agora é eletrônico. Ou seja, o trabalhador, a partir de 2023, não vai precisar mais bater na porta da empresa e pedir o seu perfil profissionográfico como acontece hoje. Ele vai ter essa informação no sistema e ele vai emitir essa informação direto do sistema. E a empresa que não fornecer essa informação, provavelmente vai ser autuada por não enviar a documentação a tempo, ok? Próximo slide, por favor. O que é o e-social? Bom, nós temos aí, dentro do próprio manual, você pode procurar lá, e-social é um instrumento que unifica a prestação de informações. Referente a quê? Escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, e tem como finalidade o quê? Padronizar as transmissões. Esse é o objetivo. Ok? Ele não quer interferir na forma que a empresa vai gerenciar a sua saúde, a segurança do trabalho, não interfere nisso. Mas ela criou um padrão de comunicação. E esse padrão de comunicação, qualquer sistema de gestão que consiga pegar as suas informações e transformar nesse padrão, consegue fazer um envio que eles chamam de layouts, utilizando aí o sistema de mensageria, que é o XML. Bom, a prestação das informações da rede social substituirá, na forma
disciplinada pelos órgãos ou entidades, a obrigação de entrega das mesmas informações em formulários, declarações, ou seja, ela não vai interferir, mas cada ente vai trabalhar, cada ente desses 4 que foram citados aqui, eles têm autonomia e vão trabalhar e podem fazer as suas exigências separadamente. Não vai haver interferência de autonomia de um ente para outro ente. Próximo slide, por favor. Bom, Decreto 8373 de 2014, ele tem lá alguns princípios do E-Social, né? Primeiro princípio, viabilizar o quê? Garantia de direitos previdenciários. Na hora que o pessoal passar aqui, dá uma orientada para eles não passarem na frente. Segundo, racionalizar e simplificar o cumprimento das obrigações. Terceiro, eliminar e reduzir redundâncias. Você tinha sistemas demais. Cada ente da federação, cada uma daqueles entes tinha um sistema para gerenciar aquilo. O que se propôs foi uma redução dessas duplicidades de informação. Então, criando esse ambiente nacional aí que elimina essa duplicidade das informações. Também conferir o quê? Um tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte. Isso é importante. Por quê? As microempresas, pequeno porte, elas não têm a mesma capacidade de gestão que uma empresa de grande porte. Ela não vai conseguir implementar da forma adequada todos esses requisitos legais da mesma forma que uma empresa que tem todo um sistema, um aparato de gestão. Então, precisava dar um tratamento diferenciado. Mesmo porque a influência de uma pequena empresa ou os microempreendedores, eles são microempresas, pequenos riscos, não estão interferindo em determinadas situações tão agravantes. Então, é conveniente para a sustentabilidade, voltamos no conceito de sustentabilidade que o E-Social enfiou, para a sustentabilidade dessas pequenas e microempresas que tivesse feito um tratamento diferenciado. Entenderam? Próximo slide, por favor. Então, os entes, como nós falamos, o professor Benvenuto também falou, né? Uma coisa importante, o E-Social não cria nenhuma lei, não cria nenhuma norma. Tudo já estava lá. Ele só está congregando todas as informações num lugar só. Ok? O E-Social veio e mudou. Não mudou nada, ele só mudou que você era obrigado a fazer. Continua obrigado a fazer, só que não fazia porque não tinha como cobrar. Agora ficou fácil dos órgãos governamentais fazer a cobrança. Você não entregou no prazo, você não fez. Você contratou o funcionário, seu empregado, e não fez o exame admissional. Vai chegar a esse ponto aí. Você não fez o comunicado da CAT. Ele acidentou e você não comunicou. Então vai ficar fácil de o sistema fiscalizar. Exigindo, então, que nós tenhamos o quê? Mais eficiência nos nossos processos. Essa que é a essência. Ok? Olha, 2. Aderência ao E-Social à forma que as empresas trabalham. Ou seja, eu não vou interferir na sua empresa. Você gerencia ela do jeito que você quiser. Agora, a informação eu quero ela assim. Manda para mim. Pronto. É igual a declaração de imposto de renda. O jeito mais simples de você entender é a sua declaração de imposto de renda. Você tem um prazo para você entregar, você vai comunicar. Se você comunicar errado, o que acontece? Você cai na malha fina. A mesma coisa. A Receita Federal vai ser com relação à parte do E-Social. Ok? Essas informações, gente, estão no manual, tá? Próximo aí, por favor. Bom, registro. Nós temos aí registro, arquivo e ambiente nacional. Registro é qualquer fato deverá ser registrado. O que é um fato? Contratei um empregado. É um fato. Eu tenho que mandar um registro de contratação. Ok? Eu transferi o trabalhador de um local que não tinha risco ambiental, não tinha perigo, nem na minha avaliação de risco não tinha, mas eu coloquei no outro local que tem um perigo
e que esse risco ali causa, por exemplo, uma aposentadoria especial, dá direito a ele a adquirir aí, contar tempo para aposentadoria especial. Então, essa informação é importante. Por quê? Porque a empresa vai ter que pagar um adicional por conta daquele risco do trabalhador, porque ele vai aposentar antes do prazo. Como ele vai aposentar antes do prazo, a empresa tem que contribuir a mais por ele. Então, esse valor vai entrar na contabilidade. Se eu não faço este comunicado, que ele mudou de local, o que acontece? A empresa omite uma informação. Ela omitiu uma informação de que ele não está trabalhando num ambiente que dá direito a uma insalubridade, uma periculosidade, por exemplo, e não dá direito a ele a uma aposentadoria especial. Então, ela vai pagar menos. O que vai acontecer lá na frente? Quem vai bancar isso vai ser o INSS. Essa empresa provavelmente vai receber uma ação do próprio INSS ou vai receber uma ordem para poder pagar a diferença daquilo. Então, essas informações são importantes. Isso é registro. O arquivo é onde você pega essa informação, coloca num documento, num arquivo, para ser transmitido. Isso, a gente chama esse arquivo de XML. Tá? E o ambiente nacional é para onde ele vai parar, que a grande base de dados de todas essas informações é o ambiente nacional. Próximo. Aí lá você pode retificar, alterar, excluir um registro. Próximo. Vou tentar acelerar um pouquinho aqui, né? Próximo slide, por gentileza. Então, como funciona o e-social na prática? Na prática, as empresas terão que enviar periodicamente, em meio digital, informações para a plataforma do e-social. Todos esses documentos, na verdade, já são registrados atualmente em algum meio, como papel ou outras formas online. Tudo já deveria estar funcionando. Qual o desespero das empresas? Ai, com medo do e-social que está entrando agora. O desespero é porque elas não faziam o trabalho de casa, não faziam o dever de casa. Para mim mandar informação para o e-social, por exemplo, eu tinha para mim ter um PPP eletrônico, eu tenho que mandar as informações do laudo técnico das condições ambientais de trabalho. Só que como eu não tenho o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, que eu tinha que contratar um médico ou um engenheiro de segurança para fazer, né? Ele não tem a informação. Como ele não tem informação, não tem como ele fazer a transmissão dessa informação. E aí esse desespero. Então, na realidade, o e-social veio como uma cobrança daquilo que ele não estava fazendo, do dever que ele tinha e que não estava sendo cumprido. Ok? Nada mais do que isso. Próximo slide, por favor. Impactos nas empresas. Olha só que legal. Os RHs, recursos humanos das empresas. Lá dentro tem o setor de seleção e tem lá desenvolvimento, capacitação, treinamento, que o pessoal chama. Esses RHs, agora, tem que contratar um profissional, fazer um processo seletivo, contratar um profissional que tenha as capacitações adequadas, que tenha a qualificação adequada. Eu tenho que fazer um bom descritivo de cargo, eu tenho que saber quais os riscos eles estão expostos. A partir desse momento que ele entra na empresa, nós vamos ter que fazer o quê? Um acolhimento dele ou uma integração dele dentro da empresa, que é um treinamento mostrando a cara da empresa, está dentro do RH. Quem que faz esse treinamento juntamente com o RH? É o SESM, o Serviço Especializado de Medicina do Trabalho. Ok? Quando eu não faço o dever de casa, né? Departamento pessoal, o SESMIT faz um laudo de insalubridade e periculosidade, faz um LTCAT, passa para o departamento pessoal que vai fazer os recolhimentos dos impostos, das taxas, etc., da forma adequada. Então, existe uma interligação. Se eu não faço um trabalho legal, esse profissional acaba entrando na justiça. Eu vou ter o quê? Uma ação trabalhista, vou ter um passivo trabalhista para resolver. Né? E eu tenho aí, então, vai agregar e vai prejudicar a minha área financeira, porque eu vou estar gastando além da conta. Eu não investi em segurança e agora eu estou gastando para repor ações trabalhistas, multas, etc., condenações. E agora, com essa mudança, a área de TI, com a tecnologia, tem que implementar o quê?
os sistemas, adquirir softwares, empresas especializadas que possam pegar essa informação que você tem hoje, que trabalha de forma papel, converta aquilo em uma forma digital para que seja transmitido. O grande problema é que os contadores queriam fazer esse trabalho, né? Estavam interessados nisso. Mas quando eles viram o tamanho do abacaxi, eles pularam fora. Você procura uma empresa de consultoria e vai fazer isso. Isso entra naquele lance que o Benvenuto falou. Vamos dizer assim, a vantagem desse sistema para nós. Ou seja, são muitas possibilidades para o engenheiro de segurança. Estamos aproveitando isso? Nem tanto, mas daqui um pouquinho eu vou falar. Tá? Então, nós temos lá, então, estabelecimento de estratégia de SST para garantir o cumprimento efetivo das normas técnicas e legislações previdenciárias. Nós temos cumprimento de prazos, nós temos comunicação e planejamento entre os setores, tem que comunicar todo mundo, vocês viram aí. Otimização de processos, né? E investimento em sistemas de TI. Eu sou engenheiro de segurança do Estado de Goiás. Fui coordenador de engenharia de toda a parte de segurança do Estado. Todos os órgãos públicos estaduais, todas as empresas públicas estaduais estavam ali sob a nossa coordenação. Só para vocês terem uma ideia, nós temos o maior SESMIT do país. São 14 engenheiros de segurança, 20 médicos do trabalho, 56 técnicos de segurança, mais médicos de todas as especialidades que vocês imaginarem, assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas. Nós temos o maior SESMIT do país, no estado de Goiás. É um dos únicos aí que tem legislação própria de saúde e segurança e política própria de saúde e segurança. Atualmente, eu fui coordenador geral da parte de segurança, de engenharia de segurança do Estado, e hoje eu sou engenheiro do Corpo Bombeiro Militar do Estado de Goiás. Tomo conta de todos os batalhões que tem no Estado inteiro, é muito grande, né? Então, veja bem, eu precisava de um sistema, nós criamos aí fizemos uma licitação para contratar um sistema, porque o Estado, o serviço público, ele foi desprestigiado. Ele colocou no grupo 4, desprestigiado, entre aspas, né? Foi prestigiado em dando prazo para ele e não cobrando nada, praticamente, né? Então, assim, se você... O Estado, que tem um sistema de aposentadoria próprio, ele não tem praticamente de informar nada para o social. Só que a complexidade que é o Estado, eu tenho servidores efetivos com previdência própria, eu tenho empregado público que é regido pela CLT, que tem que entrar no esquema da CLT, e eu tenho os comissionados que aposentam pelo INSS. Eu tenho 3 tipos. Os seletistas e os comissionados, eu tenho que informar a parte deles. Por quê? Porque eles vão aposentar pelo INSS, pelo regime geral. Então, é uma confusão, é muito pior. O serviço público é muito pior do que o serviço privado nesse sentido. E eu tenho 90 mil vidas para gerenciar, dá para você entender, no Estado? E aí tivemos que adquirir um sistema, fizemos uma licitação, exatamente que precisa cumprir isso, a otimização de processos e sistemas de TI. E a gente está fazendo a interligação dos sistemas que a gente tem com esse sistema que a gente adquiriu de fora. Né? Garantia de veracidade e confiabilidade das informações. Próximo slide, por favor. Bom, desafios, né? Sintonia e eficiência entre os agentes. Olha, cumprir a legislação, não houve alteração, agilizar processos internos, implementar métodos para atualização e manutenção e transmissão das informações. Então, esse monte de engrenagemzinha que está ali, é exatamente isso. É onde nós estamos. A empresa quer lucro, mas ela tem que ter lucro com responsabilidade social, ela tem que cumprir toda a legislação, ela tem que garantir ambiente saudável e seguro para o trabalhador. Então, ela tem que mexer nos seus processos ali, para cumprir a legislação, para que nós garantimos a essas pessoas envolvidas aí as garantias sociais que a lei permite. Ok? Próximo slide, por gentileza. Quantos minutos? 2, ok, vamos mais rápido.
Responsabilizar-se no envio das informações. Então, veja bem, existe o artigo 299 que diz que se você omitir, se você falsificar, se você mandar informação errada, isso é crime. Ok? E agora você está fazendo isso de forma eletrônica, com certificado digital. Todos os envolvidos podem ser responsabilizados, inclusive nós, engenheiros de segurança, que estivemos enviando, fazendo trabalhos aí meia boca, né? Prejudicando o trabalhador. Cuidado com isso, tá? Próximo slide. Bom, pactos para os profissionais. Nós, médicos, enfermeiros, técnicos, engenheiros, nós temos que fazer os registros, certo? Isso gera oportunidade, mas também tem o quê? Responsabilidade. Nós somos responsáveis. Cuidado com o que nós estamos fazendo a partir de agora. Próximo slide. Bom, impactos para a fiscalização. Óbvio, vai aumentar a fiscalização, vai facilitar a fiscalização. E para a empresa? Ela vai ser penalizada, ela vai ser autuada se ela não trabalhar da forma correta. Ok? Então, isso vai gerar o quê? A aplicação de penalidades, multas. Ok? Este é o enfoque. Tá? Próximo passo, último, se eu não me engano. Próximo slide, por gentileza. Conclusões. Deve-se fazer o uso da plataforma não somente como meio digital de envio e armazenamento de informações, mas como ferramenta de gestão sustentável e social da mão de obra empregada. Ok? Vamos usar o e-social para fazer gestão. Vamos fazer gestão. Aproveitar que nós somos impulsionados para não pagar estas multas e temos que cumprir os prazos, vamos fazer a devida gestão. Quando eu faço uma boa gestão, eu reduzo custos para a empresa, reduzo os impactos financeiros na empresa, reduzo os impactos na saúde do trabalhador e na sociedade como um todo, nas aposentadorias, etc. Terceira conclusão. Com o devido tratamento dessas situações, que essas informações foram lá para a base de dados, então, se essas bases de dados for objeto de estudo e tomada de decisão pelos órgãos de fiscalização e fomento de ações, então aqui nós teremos as campanhas, nós teremos como as fiscalizações podem atuar para melhorar o ambiente de trabalho, ela vai conseguir ter uma fotografia, uma imagem da situação da empresa para que ela possa atuar de forma preventiva. E último, teremos como consequências do cumprimento das obrigações legais de segurança e saúde do trabalho e também previdenciárias, um ambiente saudável aos trabalhadores, contribuindo com a sociedade como um todo. Ok? Próxima parte. Um abraço para todos, que Deus os abençoe, espero que tenham tido uma boa visão do que é o e-social. E agora nós vamos para a parte técnica com o nosso colega Aldenor, né? Aldenor, está lá. Oi? Assim. Então, quero parabenizar o nosso colega engenheiro Milton pela brilhante apresentação, né, e já deu para a gente, mais uma vez, solidificar esse conhecimento, né, dessa virada de chave que é o e-social na segurança do trabalho. Engenheiro Milton, eu quero, se me permite... Vai ter um debate. Então, gente, no final da nossa apresentação, né, do nosso painel, vai ter um momento de debate para perguntas. É importante que cada um de vocês já anote as perguntinhas, né, para que haja esse crescimento mútuo aqui, né? Então, como eu estava complementando, o engenheiro Milton falou de uma coisa importante, né, que é essa questão da realidade do e-social. Não estamos recebendo multas, por enquanto, não estamos, mas nós estamos
fornecendo informações, e essas informações que nós já enviamos pode ser sim passivo de multa, né? Então, a partir de janeiro, eu não sei ao certo, né? Não sabemos, mas pode ser que já comece a vir carreta de multas aí. E tem a nossa responsabilidade, né? Tem a responsabilidade da empresa que escolheu um profissional, né, para estar ali fazendo isso, e a gente precisa estar atento e separar o que é previdenciário e trabalhista e levar esse algo a mais para as organizações. Eu tenho recebido muitas dúvidas, ou muitas demandas, tipo, faz um PGR para o E-Social. Gente, os empresários, né, os donos de organizações, eles não sabem, estão perdidos. Então, nesse momento, eu convido todos nós que estamos nesse grandioso evento, né, que é um marco da engenharia do Brasil, para levar informação. O nosso algo a mais que precisamos fazer nesse momento é levar essa informação. Até mesmo os contadores, eles estão carentes dessas informações. Eles não têm a obrigação de saber, né, como é que é o ambiente laboral da empresa. Isso é obrigação nossa e a gente precisa fazer isso. E outra coisa, além das oportunidades que o engenheiro Benvenuto falou, nós temos outras oportunidades. O KNAI, tem muitas empresas pagando o imposto da segurança do trabalho pelo KNAI principal, e podemos chegar lá e mostrar que pode ser pelo KNAI preponderante, né, e reduzir os impostos, né, dessas organizações. Imagina como a gente vai conseguir virar a chave da segurança do trabalho, ao invés da gente ser visto como alguém que atrapalha o processo, que está ali para ser fiscal de EPI, como na maioria das vezes a gente é visto, a gente vai ser parceiro das organizações, né, fazer o nosso algo a mais. E, para trazer essa parte técnica, né, ensinar para a gente esse passo a passo do E-Social, nesse momento eu convido o engenheiro Aldenor Marinho, ele que é engenheiro de segurança do trabalho, sócio fundador da Evoluta, Segurança e Saúde Ocupacional, professor de pós-graduação em perícias técnicas, higiene ocupacional e gerenciamento de riscos, palestrante em congressos nacionais e internacionais, perito do TRT-6, conselheiro do CREA Pernambuco, presidente da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho, AESP, e diretor nacional da Engenharia de Segurança do Trabalho, ANEST. É contigo, Aldenor. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Dizer que é uma honra poder estar aqui com você no maior evento da engenharia do Brasil, né? Então, me sinto muito honrado de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência que nós temos nesse tema tão interessante que é o E-Social. Agradeço o convite feito em nome do presidente Benvenuto, da ANEST, né? E aqui poder representar um pouco, né, do trabalho que a ANEST faz por todo o país. Tenho visto aqui muitas carinhas conhecidas, né, de congressos anteriores, inclusive do nosso CONEST, o Congresso Nacional de Engenharia de Segurança do Trabalho, que o presidente já falou rapidamente aqui, e é um prazer poder estar compartilhando com vocês mais uma vez esse momento. Bom, esperar conversar só um pouquinho até que apareça a nossa apresentação lá, né? Dizer que eu vim para o estado de Goiás, né, Milton, e disse, olha, só não está completo por enquanto, porque eu não fiz a minha pescaria tão sonhada, né, pesca arte com artificial, pesca esportiva, mas não se preocupe não, que em outro momento eu venho com mais tempo e a gente faz essa pescaria, né? Não dava para vir para cá e não aproveitar as águas desse centro-oeste aqui, que são belíssimas, né? Enquanto chega aí nossa apresentação oficialmente, bom, esse tema tem despertado aí o interesse da engenharia do Brasil, né? Bom, chega aí. E certamente ainda estamos em momentos até de aprendizado, né? Então, são situações como essa, onde a gente vê a sala cheia. Fico muito feliz e honrado por tudo isso, né? Aos colegas que estão aí fazendo um esforçozinho, valeu, gente. Mas é um tema que ainda desperta atenção, porque a gente sequer sabe em que etapa nós estamos. Se a gente já está implementando, se a gente ainda vai implementar, enfim, essas mudanças normativas, elas têm dificultado um pouco isso, né? Próximo, por favor, deixa eu tentar aqui se eu consigo. Opa, obrigado. Vou tentar por aqui. Isso. Bom, a experiência, ela já vem aí cerca dos meus 20 anos trabalhando com a segurança no trabalho, né? E aí, desde a higiene ocupacional, a experiência de sala de aula, que é muito, muito enriquecedora, e também aí especificamente nas consultorias em segurança no trabalho.
E tudo misturado a essa questão associativa que a gente faz um esforço para conciliar tudo, né, que é um desafio enorme. Eu vou passar esse slide porque nossos amigos já anteciparam isso, né? Falar muito rapidamente do manual, onde nós temos nossa principal fonte de consulta para a implementação do e-social é o manual. Este manual é disponível no site do portal do e-social. Através dele, certamente, nós teremos as principais informações para a composição dos eventos de SST. As questões mais técnicas, elas estão aprimoradas na legislação, né, previdenciária, de onde a gente tira o principal arcabouço legal para a aplicação do e-social. Bom, e em que ponto estamos? É a primeira pergunta. Nem sei se eu consigo responder isso bem. Eu acho que é porque tem algumas pessoas ali, não está fácil. Eu vou pedir um apoiozinho, tá certo? Porque tem muita gente aí, se puder passar para o próximo. Mas certamente nós estamos nessa fase das inconsistências. Eu falei muito brevemente com uma colega ali nos estandes e dizendo, olha, agora a gente está maluquinho por conta das inconsistências, né? Que são as respostas da plataforma do e-social, e a gente tem o papel de resolver todas essas questões. Bom, sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que entender, ou é o que tem ocorrido na prática, pelo menos é a minha experiência, é que as inconsistências não são de segurança e saúde no trabalho. As inconsistências são cadastrais, são de CPF, de nome, de dados do trabalhador. E essa interação que o Milton falou muito bem no início, com o RH, com o departamento pessoal, ela é fundamental. É o momento em que a gente já inicia com o pé direito, vamos dizer assim, com a plataforma já alimentada, a nossa plataforma alimentada corretamente, com dados atualizados dos funcionários, pequenos ajustes que o trabalhador venha fazer, ou grandes, eventualmente, do nome. Às vezes você tem o que é mais comum, a esposa mudar o nome, né, depois que casa, mais comum, né? Tem uns que nem mudam, e às vezes até o marido já vem mudar também. E quando isso ocorre, o CPF não muda, é o mesmo, mas o nome que... Então, essa redução tornou possível, né, a execução, da implementação desse projeto, que durou muitos anos, como o Milton mostrou para vocês, né? E aí a gente tem hoje, basicamente, para atender a emissão da CAT, onde havia uma plataforma inicial, hoje é dentro do e-social, e a elaboração e a atualização do PPP, que por conta do PPP, do não acesso ao trabalhador, ele foi adiado, basicamente por isso. Uma série de questões operacionais impediram o início dessa disponibilização em janeiro deste ano, e aí passou para janeiro de 2023, onde se pretende que o trabalhador tenha acesso ao PPP. Vamos ver se isso vai ocorrer, é a nossa expectativa. Próximo. Dificuldades iniciais. Grande número de eventos, certamente foi uma barreira para a implementação do sistema no início e fez com que ele fosse completamente modificado. Essa modificação, como eu disse, eu acho que ela mais ajudou do que atrapalhou, mudou um pouco o foco do e-social. Se antes o Ministério do Trabalho tinha uma participação mais efetiva, nós tínhamos outras normas sendo atendidas, treinamentos sendo exigidos no e-social, né, registros, informações sobre os treinamentos, nós tínhamos informação sobre insalubridade, sobre periculosidade. Hoje não, hoje é previdenciário, mas foi uma forma de viabilizar. Documentações não conformes ou inexistentes, muitas empresas sem um LTCAT ou sem um PPRA que atendesse à Previdência, que é um erro do Brasil. Não sei, eu não tenho o percentual disso, mas eu chutaria mais de 50% dos PPRAs do Brasil não atendem à legislação previdenciária. E lá os profissionais estão com seus nomes nos PPPs das empresas como responsáveis pelos registros ambientais, quando nunca foram por registros ambientais previdenciários. Nunca, porque o PPRA não atende à legislação previdenciária. E isso eu chutaria uma estimativa de mais de 50% dos PPRAs do Brasil. E isso corre o risco do PGR ocorrer a mesma coisa. Se nós não tomarmos esse cuidado de já adaptarmos o nosso PGR, que não foi elaborado em janeiro para atender a legislação previdenciária, porque a legislação não previa isso, só foi modificada agora em março. Então, a partir de março, sim, nós modificamos o nosso PGR e tornamos ele compatível com a legislação previdenciária. Pouca experiência com gestão de informações digitais, e acho que a maioria do público de hoje está aqui por isso. Poxa, como é que eu envio esses dados, né? Como é que eu acesso um sistema? Como é que eu componho isso dentro de um sistema? Isso acabou que foi nosso maior problema, eu diria,
talvez a nossa maior dúvida, mas não o nosso maior problema. O nosso maior problema sempre foi e vai continuar sendo a documentação. É algo que não parece que entrou bem no entendimento técnico do engenheiro de segurança do trabalho, essa diferença entre a legislação previdenciária e a trabalhista. A diferença de um LTCAT para um PPRA e agora um PGR e para um laudo de insalubridade e periculosidade. É muito comum, e principalmente quem faz perícia, encontrar LTCATs que falam sobre periculosidade e não falam sobre aposentadoria especial. Como é que pode? Eu não entendo isso não, mas está lá, eu encontro. Eu vejo o LTCAT e ele diz, tem direito à periculosidade. E aí eu pergunto, cadê sobre a aposentadoria especial? É ou não é atividade especial? Não fala. Eu não entendo, mas é comum, é comum. E a própria Justiça do Trabalho hoje está gerando aí um monte de perícias para corrigir PPP por falha de documentação. Então, o nosso maior problema continuará sendo documentação. Próximo. E hoje? Está rodando esse social. Qual é a nossa dificuldade hoje? Mudanças normativas, recente, agora o PGR pode ser utilizado como documento previdenciário. Eu tive alguns casos em que o pessoal perguntava, Aldenor, eu posso usar o PGR? Claro que eu posso, está escrito na Instrução Normativa 77. Eu digo, só se ela for mãe de Iná. Porque em 2015, já saber que vai ter um PGR, porque o PGR que está lá não é esse não, viu? O PGR que está na 77 é o PGR de Minas. Eu digo só se for mãe de Iná, porque em 2015, 7 anos atrás, imaginar isso era quase impossível. Então, hoje sim, de março para cá, nós podemos usar o PGR como documento previdenciário, atendidos os requisitos da Instrução Normativa. Né? E aí nós temos artigos específicos falando sobre esses critérios, que são os mesmos, praticamente, do PPRA. Documentações não conformes ou inexistentes, daqui a 10 anos teremos o mesmo problema, a mesma dificuldade. Volta, por gentileza. Pouca experiência com gestão de informações digitais, isso aí é fato, não temos experiência. Né? Eu falo de uma forma global no Brasil, não é que alguns não tenham, claro. Eu convivo com sistemas há quase 20 anos, desde que eu iniciei os primeiros PPRAs. Eu vi a dificuldade de se fazer um PPRA manual, todo no Word ali, é difícil você gerenciar tanta informação. E eu nunca gostei de correr o risco, sequer correr o risco de fazer um copiar e colar. E falar de uma empresa sendo outra. Eu sempre tive o maior medo do mundo sobre isso. Então, utilizo sistemas há quase 20 anos. Então, para mim, foi não foi novidade, foi tranquilo esse ajuste, foi só uma modificação de parâmetros para envio e para adequação aos layouts do E-Social. Baixa expectativa sobre a continuidade do projeto. Nós não sabemos, finalmente, vai haver penalização, não vai haver a partir de janeiro? Já houve tanta modificação e a gente não sabe para onde vai, né? Próximo. E como é o funcionamento para o envio dos eventos? Próximo. Todas as informações de segurança no trabalho são enviadas através de eventos, né, são chamados eventos. Nós temos eventos de tabelas, são informações mais rígidas, mais fixas, que se modificam com menos frequência. A maioria delas não são de SST, são documentos, são informações iniciais que têm toda a relação com SST. Um estabelecimento, por exemplo, não é um evento de SST, mas tem tudo a ver, né, porque é o primeiro passo do estabelecimento para os setores, para os cargos, para os funcionários, né? Eventos não periódicos, como, por exemplo, a CAT, então eu só envio quando ocorre, se ocorre o acidente, e eventos periódicos, como, por exemplo, os agentes nocivos, né? Eu tenho uma periodicidade para o seu envio. Próximo. O evento é um fato, né? É uma ocorrência, né? Um fato laborativo, um fato laboral, e aí eu estou falando de uma admissão, de uma exposição a um determinado risco, é um fato. A partir daquele dia eu estou exposto a tolueno, por exemplo, é um fato. Nós temos eventos iniciais, então, o primeiro evento de qualquer empresa, ele se chama de evento inicial, layout, acredito que aqui é do 2240, isso, é do 2240, e aí esse layout é muito extenso, com muitas regras. Só um exemplozinho ali, eu preciso informar se o agente nocivo, ele é analisado do ponto de vista qualitativo ou quantitativo.
Eu tenho que informar isso objetivamente através do meu sistema. Então, o que é que o seu sistema tem que a obrigação de lhe fazer? A pergunta. Este evento, este agente, por exemplo, ruído, é qualitativo ou quantitativo? Você tem que flagar, você tem que informar isso. E se você informa que é quantitativo, o que é que o ente social vai te exigir depois? A medição. Ele não vai aceitar ou vai dar inconsistência para você que você não enviou a informação, por exemplo, da intensidade dos níveis de decibéis, dos níveis de ruído daquele agente nocivo que você acabou de aplicar. Então, se você informa que é quantitativo, ele vai te obrigar a imputar a medição.